Bom, continuando a nossa experiência aqui, né? E vocês com essa paciência em relação à minha pessoa, só para lembrar, eu prometi dizer a vocês que iria dizer a citação bíblica da frase de Jesus, não é? Aquele que quiser tirar o cisco do olho do irmão, retire por primeiro a cravo do próprio olho. Mateus, capítulo 7, versículo 5. E uma última frase que eu citei de São Tiago, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, é em São Tiago, capítulo 1, versículo 22. Viu? Muito bem, nossa tarefa agora é conversar um pouco sobre a meditação. Nós ouvimos o PCE, escuta da palavra, e agora, bem ligado à escuta da palavra, a meditação. Mas eu gostaria de deixar claro que meditar não diz respeito somente à palavra de Deus, viu? Somente à palavra de Deus. É uma experiência muito mais abrangente, que a gente pode fazer, inclusive, com textos dos santos, né? Com histórias dos santos, viu? Ou seja, a meditação como oração pessoal, ela te abre a um leque muito maior que a própria palavra de Deus. Embora, obviamente, encontramos na palavra de Deus uma excelência no que diz respeito, não é, à meditação pessoal. Então, falando nisto, gostaria de recordar alguns tópicos aqui em relação à meditação, que deve ser cotidiana, assim como a escuta da palavra, deve ser cotidiana. Então, tirar aqueles minutinhos de diálogo com Deus, né, que seja de uma forma que realmente me leve a entrar numa comunhão com Deus, enquanto converso com Ele, silenciosa. E aqui é bom lembrarmos que nós não temos muita cultura do silêncio, não é? Lamentavelmente, nós moramos normalmente em ambientes onde sempre existe algum barulho, quando não de tipo aqui na minha casa, não é? Uma serra elétrica, se diz? Serra para cortar madeira, não é? Serra, não é isso? Quando não de uma serra, como tem aqui em frente à minha casa, que é o dia todo, entrando pela noite, inclusive às vezes, é o bate-bate na construção aqui de lado. Ou então, aquelas músicas bem, eu diria, edificantes aos nossos ouvidos, né? Que aqui em São José escutamos muito. E às vezes até sem querer acabamos aprendendo a letra, vocês podem imaginar. Então, existe muito barulho fora de nossas casas, existe muito barulho dentro dos nossos lares, né? Televisão ligada, internet, rádio, enfim. Quando não, nada dessas coisas, o próprio instrumento que é a língua, que às vezes não nos permite viver um certo silêncio, né? Até escutar o outro. E num diálogo impossível fazer, porque quando todos falam no mesmo instante, não tem como haver silêncio, não é assim? Então, o diálogo, sem dúvida, com Deus exige o silêncio. Exige essa harmonia interior, que te leva a uma comunhão com Deus, né? Que te leva a viver um universo de união com Deus. Então, vivencie isso na sua casa, e se não tem, né, essa experiência de silêncio, de harmonia interior, construa isso na sua casa, viu? É tão bonito quando eu vou à casa de alguns fiéis, que eu vejo um santuário preparado. Santuário, o que significa? Um santo, uma imagem de um santo, né? Com uma vela, com flores, com a cruz de Nosso Senhor. Né? Você que reserva espaço em casa para tudo,
televisão, geladeira, computador, cama, guarda-roupa, armário, não poder reservar um espaço que seja, e por menor que seja, para esse ambiente sagrado, né? Então é muito importante que a gente vivencie isso também nos nossos lares e nossas casas, porque o ambiente fala muito para a gente entrar nessa experiência de diálogo, de silêncio e harmonia interior com Deus, viu? Prova disso são nossas igrejas, espaços sagrados, aonde quando a gente entra, já se introduz, né, numa experiência de oração, uma experiência de fé. Nossas casas precisam disso. Por mais que nossos lares, como igrejas domésticas, já são lugares, ambientes santos, sagrados, não esqueçam. É preciso delimitar ali dentro o espaço sagrado para que a gente possa fazer sempre nossas experiências de orações pessoais, né? Nossas meditações, portanto. Então, construa este ambiente no seu lar. Não se esqueça disso. Às vezes pode ser uma casa onde já não tem tanto espaço. Preocupe não. O lugar onde vocês distribuíram uma cruz com a imagem de um santo, seja padroeiro ou de devoção, uma vela que seja para de vez em quando acender e lembrar a luz de Cristo, aquela que a gente acende, por exemplo, quando faz o dever de sentar-se, não é? O ponto de luz que nós chamamos. Pronto. Isso já gera no ambiente do nosso lar, na nossa igreja doméstica, um espaço oportuno, edificante para o nosso silêncio, nossa meditação. É um tempo de escuta silenciosa, de coração para coração, o meu coração tantas vezes dividido, né, e tocado pelas minhas misérias, mas também pelos problemas, pelas preocupações, meu coração em direção a um coração que é misericórdia, que é consolação, que é amor infinito, né? Isso é um grande fruto de uma meditação pessoal. E mesmo quando a gente faz como casal, e é muito bom fazer também, lembrar que sempre é um coração já unido pelo sacramento do matrimônio, né? Não são mais dois corações, são dois. São dois em um, e que se direcionam ao grande coração divino, o coração do nosso bom Deus. Um tempo de acolhimento, porque quando estamos assim, reservados, né, diante de Deus, nos sentimos acolhidos, amados, nos sentimos queridos. É bom também lembrar, na meditação pessoal, que não se exige uma reza própria, uma reza, vamos dizer assim, aquela que eu tenho já em mente, né? Porque, na verdade, a meditação pessoal, ela já deve ser fruto interior de uma oração que eu fiz. Por exemplo, eu leio, escuto a palavra de Deus, não é? E em seguida vou interiorizar esta palavra. Isso é meditação. E como é uma interiorização, o fundamento tem que ser pessoal. Mesmo que se faça conjugal uma meditação, o fundamento é o interior da pessoa. A meditação, ela precisa também ser pessoal, viu? Então, nunca esqueçam que a interiorização de uma oração, ela se torna meditação. E para isso, eu tenho que realizar com o meu marido, com a minha esposa, seja de forma conjugal, até compartilhar na família, na equipe, mas o fundamento de uma meditação é Deus tocando o meu interior. Logo, precisa ser pessoal. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar na meditação são dois princípios. Dois princípios que a gente não pode esquecer jamais.
e que está dentro de uma disciplina, de uma ascese, se quisermos levar a sério uma meditação. Primeiro é a perseverança. A perseverança. Ah, mas hoje não vou fazer a meditação, estou desanimado, estou sem vontade. Não tem essa história, né? Só quando meu coração der, só quando meu coração se abrir. Minha gente, olha, o nosso coração, mesmo quando não está com vontade, mesmo quando não está disposto para Deus, disponível, basta lembrar que tem um Deus com o coração aberto sempre para a gente. Isso seria a motivação primeira, para a gente nunca desistir e sempre perseverar. E sempre perseverar. Não é a minha vontade que deve falar mais alto. É a vontade de Deus. Fazer aquilo que disse Nossa Senhora. No seu diálogo com o anjo. Ali é na meditação pessoal que Nossa Senhora estava fazendo, viu? Sem dúvida. Era só a meditação pessoal. O anjo dá a Maria uma mensagem. Maria internaliza, interioriza aquilo e solta, né, a sua resposta. Que a meditação também tem isso, viu? Existe em nós uma resposta. Orante, fiel, mas tem que ter. E a resposta de Maria qual é? Faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Então nunca desanimar, nunca desistir, mas sem ter essa experiência de um Deus que nunca desanima de mim, por isso está à disposição dele, feito fez a Virgem Maria, a serva do Senhor. No seu sim, né? Toda a humanidade se renova, porque a criatura Maria, a criatura envelhecida de Adão e Eva, enfim se reencontra com a sua origem de filha de Deus, amada, querida. Então temos em Maria essa experiência de perseverança, de disposição a Deus, né? De serviço, porque aconteça o que acontecer, indisponíveis a Deus ou não, dispostos a Ele ou não, abertos a Ele ou não, Ele, Deus, está sempre aberto a nós, sempre nos amando, sempre nos querendo com Ele, não é? E um outro princípio que eu gostaria de lembrar na meditação pessoal é o da regularidade. Regularidade. É interessante isso, porque no início, por exemplo, a escuta da palavra de Deus não era exatamente cotidiana, né? Podia ser de uma maneira constante, mas não necessariamente cotidiana. Depois aqui, o próprio movimento, né, percebeu o quanto era importante que a escuta da palavra fosse também cotidiana. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, eu reconheço, vocês, casados, donos de casa, trabalhando fora, nem sempre tem aquele tempo disponível para a escuta da palavra de Deus todos os dias. Não é assim? Pode ser que isso aconteça. E às vezes se ancora no casal para que haja esta escuta da palavra. O que é bom também, graças a Deus que existe. A meditação da palavra de Deus, que pode ser até no tempo menor, né, mais breve, esta deveria ser todos os dias. Todos os dias. Aí eu medito a palavra de Deus quando escuto a palavra uma vez na vida para responder a folhinha do PCE. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso não existe. Isso não existe. Seja a escuta da palavra, seja a meditação, precisamos ter
alimentar essa experiência de ser diária, cotidiana, viu? E mesmo quando eu não tenho disposição, tempo da escuta da palavra, a meditação eu nunca deveria deixar de fazer. Até contemplando a natureza, feito o Salmo nos ensinou, Salmo 19, nós podemos contemplar a revelação divina. Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da igreja, quando não tinha disposição espiritual para rezar, dentro da capela, lendo a palavra de Deus, sabe o que ela fazia? Ia contemplar a natureza. E na natureza, ela fazia a meditação dela. Porque, como escutamos no Salmo, os céus proclamam os louvores de Deus. Né? Então é isso. Às vezes até no próprio trabalho. A gente pode fazer esse momento de oração pessoal e meditação. Por que não? Em algum momento ali que você esteja mais descansado e de repente vem um versículo bíblico que iluminou o teu dia, porque escutou na TV, né, na missa, e você fica meditando aquele versículo, interiorizando aquele versículo. O nosso Papa Emérito, Bento XVI, ele diz: a oração precisa se tornar ação, e a ação precisa se tornar oração. Ele acredita, Papa Bento XVI, o nosso emérito, que mesmo na ação do nosso trabalho, do nosso serviço, da nossa atividade, e mesmo no cansaço dessas atividades, a gente pode fazer um louvor a Deus, pode elevar uma ação de graças a Deus, uma súplica a Deus. Isso é meditação pessoal. Né? A ação em oração e a oração na ação do dia a dia. Não dispensar nenhum momento para estar em oração. Viu? Então que Deus Nosso Senhor ajude a vocês, né? Nesta perseverança e nesse espírito de regularidade. Porque no princípio da regularidade, você vai tornar aquela perseverança mais disciplinada. Você vai ter sempre aquele momento de diálogo com Deus, de silêncio com Deus, seja diante da imagem que você preparou na sua casa, né? Seja no trabalho onde se encontra, ou na ação que esteja realizando. Perseverança e regularidade, para não fazer a gente desanimar e desistir da meditação pessoal. E que Deus lhe ajude, principalmente Ele com a sua graça, e não só os seus esforços. Que Ele com a sua graça lhe ajude a cumprir tudo isso, viu? Para o crescimento seu, enquanto pessoa, do casal, e as contribuições que a sua vida, diante da palavra de Deus e da meditação da oração pessoal, vai também oferecer à sua equipe. E por que não dizer a igreja como um todo? O discípulo da palavra, o orante, aquele que medita, está tornando a igreja, e não só a sua equipe, a sua família, mas toda a igreja, mais bela para Cristo. Lembre-se disso. Depende de cada um de nós tornar a igreja de Cristo esta esposa fiel, viu? Como fiel é Ele, é o próprio Cristo Senhor. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.